Boa noite, galera! Terça-feira, dia de Coloncast, eu tô aqui dentro da loja do Jardim Pamplona Shopping. Aonde? No Pocket Studio, gente. Eu tô dentro da loja fazendo esse programa maravilhoso pra vocês, como todas as terças-feiras, com o patrocínio da Isolar, que faz todo o isolamento acústico pra gente, a Lady, que faz todo esse cenário lindo, maravilhoso. Quero agradecer ao Instituto Dr. Derek Camargo por cuidar desse shape maravilhoso. Ó, Land Fit. Gratidão, Ednei. Beijo no seu coração. E Rock na Teia. Gratidão, senhor Glauco, por essa parceria aí de vocês há anos e confiam no meu trabalho. É isso que me dá gás para continuar aqui, para entrevistar essas pessoas maravilhosas. E ó, vocês viram aí que 2 semanas atrás teve até entrevista internacional, não fala inglês, mas trouxe o quê? Trouxe a Yara para poder fazer as traduções aqui e vamos que vamos. Então, falando de sucesso, eu quero chamar aqui o meu convidado especialíssimo, crítico musical, é o cara que mais entende de música que eu já conheci, além do Seresteiro, que o Seresteiro manja da música nacional. Agora, Marcelo de Assis manja da música mundial, querido. Ô, minha Seja querida muito bem-vindo. Aninha, um prazer estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. É uma alegria inenarrável, né? Porque você é uma profissional que eu admiro imensamente, além da grande pessoa que você é, minha amiga querida. E é um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre essa arte tão importante que é a música, que a música faz parte das nossas vidas. Então, estou aqui com muita alegria para a gente bater um papo. Marcelo, a honra é toda minha, na Imagina, verdade. Porque assim, eu conheci o Marcelo no Canta Comigo deste ano, lá na Record. É verdade. E eu não sabia que ele era meu vizinho. Olha que loucura! E aí, e ele me via naquela loucura, porque eu sou isso aqui mesmo, né? Você já me conhece. Que bom. E aí, ele comentando, que ele falou, meu, eu via você, imagina que você ia falar comigo, por que eu não ia falar, né? Quem sou eu na fila do pão, perto de Marcelo de Assis? Imagina, jamais, que isso. Não, foi um prazer, né, conhecer você no nosso Canta Comigo, né? Que realmente foi você já tem essa experiência mais solidificada, né, na sua carreira. Foi minha primeira vez, né, como jurado, né, do Canta Comigo. Isso se complementa à minha carreira de jornalista musical e de pesquisador, né, que agora, em 2024, eu vou fazer 40 anos de pesquisa musical, né, então... Quase nada, né, gente? É que eu comecei muito cedo, né, assim, a pesquisar a música, né, lá na Vila Matilde, né, o bairro que eu amo, que eu tenho uma gratidão gigantesca por aquele lugar, e realmente o convite da Record e da Endemol, né, para fazer parte desse cast maravilhoso do Canta Comigo, a tal qual você está integrada e realmente dá suas opiniões muito legais, você é importantíssima para aquele programa. Foi um prazer muito grande, né? Foi uma experiência nova para um jornalista que eu sempre tive uma visão muito técnica da música. Mas né? é isso que é maravilhoso. Mas nós também temos que ter uma visão também mais ampla e procurar amplificar isso. No caso, uma visão mais artística. Não que nós não tenhamos, mas você está ali na frente, num programa de televisão, vendo os candidatos que sempre estiveram ali participando, né? Aumentar esse network com os jurados, né? Porque ali há uma pluralidade de talentos, né? Tem talentos de todas as formas, isso é importantíssimo. Essas experiências enriquecem a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então, foi muito lindo te conhecer lá, Aninha. Lindo foi te conhecer, Imagina. gente. E o Marcelo tem um conhecimento musical que ele sabe qual é a gravadora, aonde foi, quem produziu e tudo mais. Mas não é só isso que eu quero que vocês entendam. Para nós,
eu vou falar por mim, é extremamente importante ter pessoas como você, um crítico musical incrível, porque toda Obrigado. crítica é construtiva. E eu vivo perguntando pro Marcelo, quando eu coloquei minhas músicas para ele ouvir, ele falou, caraca, mas por que não vai pra frente? E nós debatemos muito sobre esse assunto. Sempre, com né? certeza. E recentemente ele teve algumas entrevistas na Record. Aliás, ele está praticamente todos os domingos falando sobre música, né, na Record. E eu queria um entendimento seu, qual é a sua visão de mercado musical com o atual mercado nosso hoje. Porque nós não temos mais, eu não tenho mais vez dentro do mercado, por exemplo. Né? Ninguém me ouve. São poucos. A fatia que sobra pra gente é muito mínima, é micro. Né? E esse macro já está dentro desse mercado há muito tempo, né? Sim, sim. Na verdade, o mercado musical, ao longo das décadas, ele sempre sofreu diversas transformações, né? Isso é muito antigo, tá? Isso a gente pode até datar do início da indústria fonográfica, que no Brasil iniciou na década de 1930, né, com o advento da gravadora da EMI, a Odeon, e aí se estabelece o mercado musical brasileiro, e aí vem os seus protagonistas, né? Então, se a gente analisar friamente, sempre teve um gênero que acaba se sobrepondo entre os outros, né? Por exemplo, nos anos 70, os anos 60 e 70, nós tínhamos a Jovem Guarda. A Jovem Guarda virou mainstream, que a Jovem Guarda atingiu o mercado norte-americano. Isso é uma proeza sem precedentes, né? E nós tínhamos também a Jovem Guarda, que praticamente concorria ali com a Bossa Nova, né? Porque a Bossa Nova era vista como mais elitizada e a Jovem Guarda mais popularizada, mas eram protagonistas de um mercado. E aí adentramos os anos 1970 e temos a Tropicália, mas também temos a entrada muito mais forte, que já estava acontecendo uma década antes, que é do rock. E aí o rock ele começa a ganhar esse cenário, não só no Brasil, como internacionalmente, né? Então o rock, no final dos anos 70, quando terminamos a época do rock progressivo e do punk, nós entramos na era pós-punk, onde o eletrônico começa a tomar conta do mercado, e aí nós começamos a ver bandas e artistas que dentro de suas estruturas musicais tinham o rock e a música eletrônica junto. Era a música pop dos anos 1980, né, que entrou para a história, que foi uma década extremamente criativa. Já vinha de uma crescente, o mercado já vinha de uma crescente cultural nos anos 1970, ele chega nos anos 1980 e é uma fusão daquilo que se aproveitou da década anterior com os talentos inigualáveis que nós tivemos nos anos 1980. E aí, nessa década, o pop é o rock. Aí termina a década, entramos na década de 90 e ainda continuamos com o rock, com o grunge, que passa a fazer sucesso no início dos anos 90 e vai dominando todo esse cenário a quase o final dessa década. E aí o rap começa a ganhar força no início dos anos 2000. Mas aí nós já temos um mercado que já está se transformando, está se livrando dos formatos físicos e entrando no advento digital. Então, o que eu quis sintetizar com isso? Que cada época ela terá a sua música pop, né? Eu sempre falo, Aninha, que pop não é gênero, pop é termômetro. O pop determina qual música, qual gênero está fazendo sucesso. Eu tenho certeza que eu não erraria, já é uma coisa meio pretensiosa, em dizer que o sertanejo é pop. Mas eu também acho. O funk é pop. O trap, que está num crescimento exorbitante no mercado musical brasileiro,
principalmente nas plataformas digitais, é pop, porque é o que está no mainstream. Então, quando você tem um gênero que se sobressai entre os demais, os outros gêneros, tanto importante quanto ao que está em voga, ele acaba ficando com um espaço bem menor, né? Foi mais ou menos o que você disse. Então, esse mercado acaba sendo inflacionado, porque esses artistas têm seus investidores. E eles, investidor, quer retorno. Então ele vai investir no que o mercado musical está orientando. A orientação hoje é o trap. A orientação hoje é o sertanejo. Hoje não, né? O sertanejo, ele começou a ter uma crescente na metade dos anos 1990 e depois entrou para o mainstream total, né? Então a gente tem o trap, o funk, que se tornou uma música pop. Uma das expoentes é a Anitta, né? E o sertanejo, né? E, então, assim, Aninha, fica difícil para os outros artistas provavelmente se sobressair sobre eles, porque o investimento é muito alto para esses gêneros. Então, esses artistas que não conseguem, por hora, aparecer, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, né, numa rede social, aí ele consegue entrar nessa bolha do mainstream, né? Só que existe um ponto a favor, ainda que não pareça. Nós estamos na era das plataformas digitais, né? Eu, recentemente, até dei uma entrevista para o R7, que me pediu uma análise de mercado, e eu fui bem claro. As plataformas digitais, para quem não consegue ainda esse investimento para se sobressair entre os demais, ele consegue colocar sua música, sem ter algum custo, nas plataformas através de um pacote simples de distribuição digital. Ele consegue fazer isso. Então a música dele, o artista que é top, sempre tem suas músicas nas plataformas, mas o artista que ainda é emergente, ele também consegue. Então nós temos que entender que no atual século, você pode criar sua música, né? Você, propriamente dito, não precisaria ter um estúdio. Até os grandes artistas, Lionel Richie, Elton John, eles têm seus home studios. Então você também pode, com o menor número de ferramentas possíveis. Se fosse nos anos 1980, será que a turma que é do som emergente, olha, gente, a música emergente tem coisa boa demais, tá? Tem coisa boa demais, né? Eu vou dar até um exemplo, mas ela é mercado, a Adele. A Adele era da Excel Recordings, que era uma distribuidora da Sony Music, uma distribuidora independente. E quando eu vi a Adele cantar pela primeira vez Rolling in the Deep, foi justamente num programa da MTV. Só que ela foi colocada ali como uma artista alternativa. Hoje, ela é uma artista pilar de mercado. O que é um artista pilar de mercado? Aquele artista que vende milhões de cópias, que tem um engajamento de milhões e bilhões nas plataformas digitais e ajuda a sustentar o ecossistema do mercado musical. Ela é um exemplo, né? Que é difícil, né? Porque geralmente você tem que ter um investidor por trás disso. Então, se fosse nos anos 1980, o pessoal da música alternativa não conseguiria mostrar para ninguém seu trabalho, a não ser que estivesse em casa com um toca-fita ali, como muitos faziam, e eu vi fazer isso nos anos 1980. Então, nós estamos numa época democrática, mas existem as regras e existem as condições. Então, para um artista chegar lá, estourar, claro que tem que ter o talento, isso aí é inexorável, mas não é só o talento. Tem muita gente boa que está aí no Brasil, que canta bem, que é grande intérprete, né? E que às vezes não tem chance de adentrar uma gravadora grande para poder, né? Ela tem que ter um trabalho de marketing. O artista hoje tem que ter um trabalho muito bom de marketing por trás dele, não é só visual também, né? Visual.
você olha pelo até a música que eles classificam como pop mesmo, dão o pop e o gênero. Eu discordo, eu acho que o pop é um termômetro, mas enfim, aquela música mais chiclete, né? Aquela música assim que vai durar um pouquinho só, entendeu? Eles cuidam muito da imagem. Me diz uma coisa, como é, vamos supor, porque tem muitos artistas aí de um único sucesso, de um hit. É o One Hit Wonder. One Hit Wonder. Como é que essa pessoa sobrevive de uma única música? Olha, Ela não consegue emplacar outras, porque as pessoas tentam, né? Mas, cara, como que é isso? Como é que você enxerga esse One Hit Wonder. One Hit Wonder. Essa classificação de One Hit Wonder, ela não é de hoje, ela já tem aí mais de 40 anos, né? Então, sempre houveram bandas ou cantores, né, que acabaram fazendo sucesso com uma música maravilhosa, né? Por exemplo, tem uma banda dos anos 1980 que é o Alphaville. Eles gravaram Big Japan em 1982 e gravaram Forever Young em 1984, quando eles eram artistas da Atlantic Records. Só que eu percebo que muita gente lembra do Alphaville por Forever Young, Sim. que estourou em 1984. Foi sucessaço. Total. Já veio na minha cabeça aqui. Eu já tava cantando ela. Forever Young. Exatamente. I want to be forever. Que é essas músicas, a exemplo de Forever Young, eu acho que são inspirações divinas. Isso é uma opinião pessoal. Sim. Porque você olha assim, você vê que a letra tem a química perfeita com a música. Elas conversam, uma foi feita para a outra. Forever Young se tornou um clássico. Agora vamos falar se isso é benéfico ou não. Forever Young se tornou um clássico da música pop nos anos 1980, até hoje, você acabou de lembrar. Por ser um clássico, ela tem a audição de milhões de pessoas no mundo todo. Então ela toca, com certeza, em rádios que vão abranger esse tipo de música, né? Classificada rádios de A/B, né? E ela também vai estar em playlists. Tem o pessoal que, como eu falei, pede nas rádios, ela toca na TV. Então, tudo isso gera uma rentabilidade para o artista, né? Que pode ficar aí até 50 anos após sua morte recebendo. Que aí são os familiares. Isso gera uma rentabilidade, porque é um clássico. Agora, quando a pessoa lança uma música também famosa, que só estourou com aquela e depois não estourou com mais nenhuma, ela vai continuar tendo essa rentabilidade, porque todo mundo vai lembrar dessa música. Mas não será a mesma rentabilidade financeira de um artista que consegue emplacar 5, 10, 15, 20 hits. Como Rita Lee, né? Rita Lee, 36 a nossa hits. rainha, beijo, que Deus abençoe. Eu tenho, inclusive, 3 discos que ela e o beijo pro Roberto de Carvalho, querido, sou fã dele também. Também, eu também. Os discos que eu recebi em casa, eu tenho até um óculos da Rita. Mentira! Tenho um óculos que ela me deu de presente e tá guardado, tá plastificado. Cara, isso é relíquia! Relíquia! E eu tenho a gratidão eterna à Rita Lee, essa grande mulher, né? Você tem N palavras, N predicados para falar da nossa querida Rita, né? Precursora, empoderada, uma cantora que ela foi uma empreendedora do mercado musical. Porque ela inspiradora. Deu cara a tapa, escreveu suas músicas, inteligência nas letras, nos arranjos do Roberto também, enfim. No caso da Rita Lee, é claro, ela deixou clássicos. Clássicos são aquelas músicas que já fizeram sucesso há muito tempo e o apelo artístico dessas músicas continuam até hoje. Sim, por isso que é um atualíssima. Clássico. Por isso que é um clássico. Visionária. Let It Be. Nossa. Let It Be dos Beatles. De Deus, sim. Não envelhece, né? Sim. Beatles até álbum por falar deles, tal. Mas então... Elvis, Beatles. Mas os artistas que têm uma única música que faz sucesso, eles têm é claro que isso vai depender de N variáveis.
mas eles acabam tendo rendimento só por aquela música. Na época de sucesso, essa música pode até ter dado uma casa para um artista, um carro, uma condição financeira. Só que se ela não manter o apelo artístico dela com o passar do tempo, essa música vai deixando de ser ouvida menos vezes, porque outras gerações vão chegando e o mercado vai colocando outros tipos de música para serem comercializados. Sim. Então, existe esse risco, né? Pode ser que uma música de uma banda que fez um único sucesso, pode ser que dê algum tipo de rentabilidade. Eu acho pouco provável que dê uma rentabilidade boa. O artista... chega até a lembrar uma coisa engraçada. O artista luta para emplacar uma música. Porque o artista não luta para emplacar um álbum. Não. Ele luta para emplacar uma música, para ele ser lembrado por aquela música. Mas depois vem mais desafios. Porque se eu já fiz uma música de sucesso... A cobrança é maior. Tanto o mercado em si, como os fãs, a população em si, vão ficar aguardando. Nossa, o que virá depois? Eu vejo muito isso com uma artista altamente talentosa, norte-americana, que é a Olivia Rodrigo. Gravou um álbum agora aí com 18 anos, que é o Soul. Maravilhoso. Exatamente. E ela escreveu as músicas, as vivências, uma menina altamente talentosa, vai para o palco sem recurso eletrônico, solta a voz, uma voz maravilhosa. Vai lançar um álbum agora, chama Guts, e vai ser o grande desafio. Eu escrevi isso na minha coluna no IG. Vai ser o grande desafio dela, né? Porque ela entregou para o mundo um álbum que ficou em primeiro lugar no mercado global. Sim. Né? Então ela pegou o hemisfério norte e o hemisfério sul e fez sucesso em tudo. E agora vem o segundo álbum. O segundo álbum, gente, é o mais difícil. Assim como o segundo single que estourou, é mais difícil. Será que o meu público vai gostar? Será que com esse single eu vou angariar um público maior? Tá aí o desafio. Sim. Só que, Aninha, não tem fórmula para isso. Não. Né? Nenhuma. Não tem fórmula. Não existe, gente. Quer mais que caneta azul? Então, era outra coisa que eu ia falar. Como é que... são coisas que me fazem pensar, né? De uma sátira, que é uma sátira, vamos combinar? Ah, sim, é uma música. Não é uma música, né? É aquela coisa, é o que eu ia falar. O funk é bom? É bom. Porque, a batida é a batida do coração, né? Então, é bom ouvir. O que não é bom ouvir é o conteúdo que ele traz na letra. Ah, é? Isso é verdade. A música é boa. É gostoso dançar, é gostoso curtir, é gostoso. É gostoso, né? Agora, o conteúdo, letra, não. Né? Então as pessoas sempre me perguntam, mas Ana, você não canta funk? Cara, eu canto o que tem as letras, que são... Né, que eu posso cantar, que não tem apologia ao corpo da mulher, claro. Que não tem apologia às drogas. Que não cause desrespeito. Que não cause exatamente, né? Que vá contra os meus princípios. Então, esse tipo eu não canto. O resto eu canto, gente. Né? E as pessoas, nossa, tá cantando isso? Como é que você canta? Cara, é música, é boa, é boa. Por que eu não vou cantar? Né? Claro. A mesma coisa é o sertanejo. O sertanejo tem músicas maravilhosas e tem músicas que te deixam para baixo, né? Que te trazem na depressão, que te deixam na ansiedade. Cara, não. Por que eu vou alimentar a minha mente de uma coisa que não faz parte da minha mente? Né? Exatamente, então, exatamente. Aí os trocadilhos! A gente não perde. A mente mente, eu falo isso o tempo inteiro, né? É verdade. Então, quando eu vejo essas coisas, tipo caneta azul, não desmerecendo, mas não. Assim, cara, isso é uma sátira, não é uma música. Então quer dizer que se o Neymar, né, que foi por conta do Neymar e dos grandes influenciadores, começarem a compartilhar a minha música, por exemplo, de uma forma natural, a Ana Dutra vai explodir. É isso que vai acontecer? É isso que você enxerga como um crítico musical? Que hoje quem manda na massa são os influenciadores? Os influenciadores
que às vezes eu não entendo muito bem por que deram esse nome, né? Porque influência é uma palavra que eu acho que não condiz muito com o trabalho deles, não desmerecendo, né? Influência. Que influência se exerce sobre um grupo? Mas isso é discussão para outros bate-papos, né? Mas os influencers, eles acabam auxiliando de uma forma que a gente pode dizer de orgânica, porque eles têm muitos seguidores. Então, quando eles vão lá, escutam uma música, você deu um exemplo da Caneta Azul, e dentro daquele contingente de fãs que eles têm, a maioria começa a gostar, aí sim você viraliza ela. É uma palavra que está tão em voga, né, nas últimas 2 décadas, né, viralizar. Sim. Então, acaba agindo como um motor orgânico disso, né? Então, cai num gosto de um Neymar que tem milhões de seguidores, né, e tem um engajamento muito alto, a maioria ali gosta, então acaba se transformando num sucesso. Porque, pro bem da verdade, um artista que não está vinculado a nenhum grupo, a nenhuma empresa de música, ele começa a viralizar, chama a atenção das gravadoras, né? As gravadoras, elas acabam trazendo esse artista pro cast dela por causa dos números. Mas também existe uma possibilidade dessa música simplesmente cair no gosto popular. Caiu no gosto popular. É uma coisa até... não existe uma regra para isso. Não existe uma receita de bolo para isso. Caiu no gosto popular. As pessoas ouviram e gostaram. Caneta Azul foi impulsionada pelos influenciadores? Foi. Beleza. Atingiu o quê? Milhões de pessoas. Mas tem até a EIOU. Ó, o Axel é um amigo meu, é um grande cantor português de Portugal. Aliás, beijo, Axel, tô morrendo de saudade. Ele é filho de um grande cantor de Portugal. Uhum. E o Axel, ele é consumidor dessas coisas. Então ele chegava pra mim e falava assim, olha essa música aqui. A-E-I-O-U, A-I-O, não sei o que lá. Faz um puta, um sucesso aonde? Lá em Portugal, cara. Mas por quê? Porque é a nossa sátira. A gente não conta piada de português? Exatamente. Lá eles contam as piadas do brasileiro, né? Não, Mas tem um detalhe aí. A gente acredita que esse lance das pessoas terem afinidade por uma música que de repente é uma sátira, não é só um privilégio do brasileiro. Lá fora acontece a mesma coisa, entendeu? Tem as músicas virais também que acontecem com os artistas... Sim, locais de lá. Claro, não há dúvida. Mas, por exemplo, eu dei com exclusividade na minha coluna do IG... Você deu? A notícia. Que isso, meu? Eu vou ressaltar. Peguei! Eu dei com exclusividade... Eu dei com exclusividade na minha coluna do IG que o cantor do Caneta Azul, da música Caneta Azul, acabou de assinar um contrato com a One RPM. Ele é artista da One RPM. E vão trabalhar ele. Agora ele está dentro de uma grande distribuidora digital. Mas ele canta? Ele... Depende... ele canta, mas... É sempre subjetivo esse tipo de pergunta, Aninha. Até com artistas que estão no meio musical e que às vezes não tem um... É o que eu falo, gente. Hoje qualquer um canta. Se você tem um Melodyne ali, já... Qualquer um tá afinadinho. Exato. Eu cansei de chegar num lugar e tá lá aquela... Toda a equipe ali, não sei o que lá, chegou muito antes do artista, porque vai regular o microfone pro Melodyne que ele tem ali atrás, pra não desafinar ao vivo. Exato. Porque ninguém quer dar a cara tapa e cantar ali, entendeu? Porque, cara, cantar, não. Tem que cantar, vai lá cantar no barzinho, quero ver se é afinado. Eu acho que... Entendeu? Sem nada. Exato. É tua voz nua e crua ali, microfone e violão, quero ver. Mas, veja bem, Aninha, é legal o que você falou. Isso mudou muito, teve uma mudança drástica no mercado musical como um todo,
eu acredito que foi bem na década de 1990. Há um exemplo muito claro que o nosso saudoso André Midani, que Deus o tenha, e foi um dos maiores nomes da indústria fonográfica do planeta, foi colocado numa lista da Rolling Stone, inclusive, entre os 100 maiores nomes. Inclusive trabalhou na Decca Records lá em Londres e cuidou da Philips, da gravadora Philips. Foi a maior gravadora da MPB nos anos 1970. E também trabalhou no grupo da Warner. Ele diz no livro dele, e isso é muito claro, que chegou um momento nos anos 1990 que a Warner ela fez uma fusão com o grupo Time e passou a chamar Time Warner. E aí o que aconteceu? Nessa reengenharia interna dentro da empresa, quem era artístico e repertório, que normalmente eram aqueles profissionais que iam nos barzinhos, isso aí no mercado antigo, 1970, 1980, para ver a pessoa cantando no gogó mesmo, vou pegar ele, vou fazer dele um grande artista, e fazia, né? Isso começou a mudar nos anos 1990, até por um movimento muito parecido que aconteceu com a Time Warner, que na reengenharia tiraram o pessoal que era da música, e como o mercado estava entrando no advento digital, para você ter um rendimento, você tem que ter números no meio digital. Isso até hoje, né? Tudo é contabilizado por bilhões de streams, bilhões de views, etc. Então, estávamos no início dessa vanguarda. Então, eles tiraram o pessoal que era do artístico e colocou o pessoal tecnocrata na música. Ó, eu preciso dessa turma aqui para fazer girar número. Para fazer girar número. O André Midani foi muito claro reportando o que acontecia, né? Porque em determinada época ele cuidava de 10 companhias fonográficas para a gravadora. E, enfim, aí começa, peraí, colocou um cara que cuida, aí o cara que cuida de números, que é especialista em números, mas não é especialista em música, talvez ele não tenha aquela sensibilidade que se tem para gostar de música. É emoção, música é a flor da pele, música é a emoção que a pessoa sente. Então você coloca um tecnocrata lá, e aí muda o mercado. Porque hoje os artistas deveriam ser muito mais exemplificados nos textos de releases e tudo mais, pelo talento do que eles fazem, sua versatilidade musical, e muito menos pelos números que eles já têm. Uhum. Porque Perfeito. os números, eles indicam que sim, você está fazendo sucesso. Mas não é tudo. Né? A indústria musical não é só número. Eu preciso saber, assim, o que o artista pensou nessa obra. Se ele gravou um álbum, o que ele quis dizer neste álbum. Né? Nós temos N exemplos de artistas nacionais e internacionais que criaram álbuns para dizer apenas um assunto. E dentre as 10, 12 músicas que estavam ali no disco, ele vai contando a história. Legião Urbana, por exemplo. Claro, claro. Eu lembro. Maravilhoso, Renato Russo. Tem uma banda de rock progressivo muito famosa que teve Peter Gabriel e Phil Collins como vocalistas, o Genesis. Eu lembro de um álbum, e eu era bem pequeno, tinha 9 anos, e o meu tio estava ouvindo ele, é um álbum duplo, Lamb Lies Down the Broadway, né, que é de 1975. Foi o último álbum que o Peter Gabriel gravou com o Genesis antes de ir para a carreira solo. Aquele álbum é uma história que começa na primeira faixa do lado A e termina na última faixa do lado B. É uma história. Então, para tanto você ouvir, como tentar compreender o que o artista está querendo dizer. Né? Eu tenho uma história para contar neste álbum. E hoje existe um problema com isso. Porque o artista... você falou do One Hit Wonder, e eu vou acoplar um assunto interessante no século XXI, é que as gravadoras e as distribuidoras tentam mostrar para o mercado tudo o que um artista compõe como ideia, como concepção
e como apelo e uma única música. Tem que lançar single. O single é o formato, Aninha, o single é o formato mais antigo do mercado musical. Sim. Ele foi descontinuado no Brasil na época do compacto, que era o vinil de 7 polegadas. E o pequenininho assim, ó. 7 Compact polegadas. disc. Que poderia caber 4 músicas no máximo, aí, que era 2 de um lado, 2 de outro. Então, no mercado norte-americano, que é o mercado número 1 do mundo, é o mercado que define tudo que o mundo vai ouvir internacionalmente, ele trabalha com single até hoje. Hoje nós falamos mais single no Brasil porque ele está nas plataformas digitais. O artista passa a ser orientado a lançar uma única música, né? Eu lembro que eu consegui uma cópia da Inglaterra da música que Elton John fez para a Diana, que era para lançar a música Something About the Way They Look Tonight, de 1997, que foi o ano que a Diana morreu. E a Polygram, que hoje é Universal Music, via Rocket Records, ela gravou a música Candle in the Wind, que o Bernie Taupin mudou a letra para fazer uma homenagem para a rainha, para você ter uma ideia que como essa cultura do single físico no Brasil não era muito assim quista. Esse disco foi lançado na Inglaterra com 2 músicas. De um lado não, perdão, CD não tem lado. A não ser o CD 9 que é para vídeo. Candle in the Wind e Something About the Way You Look Tonight, que era do álbum The Big Picture, que ele lançou naquele ano. 1996 ele lançou. E vendeu. É o single mais vendido da história do mundo. 33 milhões de cópias. Putz, grila. No Brasil, para ser lançado. Sensacional. No Brasil, para ser lançado o mesmo single daquela época que a Diana morreu, mesmo single, teve que vir. O disco teve que ser lançado com uma 3ª música. Porque eles acreditavam que Não ia. fosse igual o formato que foi na Inglaterra, não ia vender. Flopar, não ia hypar. Aí lançaram com 3 músicas, né? Com 3 músicas. Então, essa cultura do single, ela tá em voga. Todos os artistas vão lançar um single, isso também nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, gente, Estados Unidos, Europa, isso já é antigo. No Brasil foi interrompido na década de 70. Quando volta para o advento digital, nós temos os artistas lançando seus singles e depois os álbuns, né? Eu acho que tem até uma jogada bem criativa das gravadoras. Elas costumam... tem um formato que geralmente na América do Norte não faz isso, não acontece isso. Mas aqui lança o EP1, o EP2, depois lança o álbum inteiro. Sim. Legal, criatividade. Tá funcionando? Maravilha. Mas o meu recado para o mercado, eu queria dar esse recado, é que com um único single não dá para conhecer um artista de uma vez. Concordo com você. Aliás, eu quero finalizar aqui a primeira parte. A primeira parte. Porque assim, o Marcelo, eu quero te trazer mais vezes aqui para falarmos sobre música. Será um prazer. Porque Marcelo fez entrevistas com artistas que vocês nem imaginam. Ele falou com Elton John. Roger Waters. Pode falar, todos que você falou. Pode falar, Aninha? Pode, por favor. Demi Lovato, deixa eu lembrar, Christopher Cross, Bryan Adams. Aliás, Bryan Adams, Christopher Cross, Jean-Michel Jarre, o guitarrista do Kiss, o Gene Simons, ele me divulgou, o Bryan Adams me divulgou, o Phil Collins me divulgou lá fora. Já entrevistei o Supertramp, o Level 42, a André Rieu, Alejandro Sanz, deixa eu lembrar, o Will Volo, caramba, é muita... E aí fora os nacionais, né? Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Guilherme Arantes, Anitta, já estive com ela 3 vezes, né? Entende muito de mercado, viu, gente? Anitta. Sim. Depois Anitta é cultura musical. Vamos ter um programa aqui só para falar sobre a Anitta. E eu quero falar no próximo programa, porque se noticiou muito da entrada da Anitta na Republic Records.
Nossa, a Anitta entrou na Republic Records. É até vago um pouco essa notícia. Existe uma importância muito grande, porque ela entrou para uma gravadora que tá The Weeknd, Ariana Grande, Taylor Swift, Pearl Jam. E aí? Não é todo dia que alguém que sai do mercado sul-americano para entrar numa gravadora de renome global. Aliás, a Republic Records, segundo a Rolling Stone, tem sido a melhor gravadora do mundo nos últimos 10 anos. Ela não dá ponto sem nó. Anitta, Não. um beijo pra você. Sou tua fã, entendeu? E eu quero um programa pra gente falar sobre isso, sobre os artistas que você Tamo junto. entrevistou e sobre também toda essa bagagem musical que é gigantesca. Pena que nós temos pouco tempo, mas temos mais programas pela frente. Com certeza, Aninha. Gratidão, Marcelo. Obrigado, viu? Pelo teu, Obrigado, querida. pelo teu tempo. Porque Imagina, que tempo é vida. Então, gratidão pela sua vida aqui no Cola no Cast com a gente. Mas né? estar aqui é vida. Gratidão. Gente, Obrigado. um beijo. Até a semana que vem, se Deus quiser.